E nessa hora eu queria que você estendesse a sua mão e você orasse por quem vai pregar nessa hora. É uma hora em que você se torna responsável também. Você ora por quem prega, ora também por quem ouve. Aí do seu lado tem alguém ouvindo, você está ouvindo, atrás de você tem alguém ouvindo. Então ore nessa hora uma oração por quem fala e por quem recebe. Faça isso nesse momento. Espírito de Jesus, esse é o clamor, Deus, do nosso coração. Essa é a nossa oração. Como dependemos de Ti. Como necessitamos de Ti nessa hora. Deixa-nos, Deus, ouvir a Sua voz. E fala Tu. Nenhuma outra voz que não seja Tua, Senhor, nesse lugar. E que o Senhor Espírito Santo continue ministrando a cada coração nessa noite, de modo que o nome de Jesus continue sendo glorificado. Amém. Amém. Uma boa noite, Igreja Batista Sião. Quem está empolgado hoje à noite? É bom estar na casa de Deus, né? Você sabe que igreja é lugar de alegria. Então dá o melhor sorriso que você vai dar essa semana. Vai ser agora, vai lá. Oh, coisa boa. Eu amo quando Davi, no livro de Salmos, ele fala assim, ó, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então diga para a pessoa, alguém perto de você, diga, se alegra, porque nós estamos na casa de Deus. Agora você não apenas vai dizer, mas você vai manifestar alegria para essa pessoa. Dá uma olhada aí, dá um sorriso caprichado, gente. Diga assim, nós estamos felizes, porque estamos na casa do Senhor. Oh, coisa boa isso aqui. É tão especial estarmos aqui, nós amamos essa igreja, nós conhecemos ontem à noite, através do convite do pastor Wagner Fusca, né? Eu digo que ele, cara, você é Wagner Ferrari, porque você é gente boa demais, né? Você não, é só o teu sobrenome que é Fusca, porque o teu coração é de Ferrari, eu falei para ele, né? Mas você nos recebeu tão bem, juntamente com o pastor Josimar, né? Juntamente com o pastor Paulinho e o pastor Ronaldo. Gente, consegui decorar 3 nomes, isso é um grande progresso da minha vida, né? Então, realmente nós temos sido muito bem tratados, nós amamos já os pastores de vocês. Vamos dar uma salva de palmas para esses pastores maravilhosos, gente, que nós temos aqui. Realmente vocês têm pastores incríveis e nós estamos muito contentes, pastor, por estarmos servindo vocês. Nós somos o Ministério Revolução Music, na área da cidade de Laje, Santa Catarina, terra do frio. E nós estamos empolgados pelo calor de Maringá. E eu creio que nessa noite, muito mais do que o calor de Maringá, o Espírito Santo, Ele quer aquecer os nossos corações, amém? Antes de eu pregar, gente, eu quero apenas falar para você do nosso material. Nós temos aqui o CD e o DVD Revolução Music, esse álbum chama Amor Incrível, muito especial, algumas canções que você ouviu nessa noite estão aqui nesse álbum. E nós queremos abençoar a sua vida, queremos que você passe lá no final, adquira esse material. Realmente alguns amigos participam, Rodolfo Abrantes, Nívia Soares, David Keelan, né, um rapaz do ministério chamado Bethel, dos Estados Unidos, também participa conosco. E muito especial esse álbum, né, com certeza não fazer uma propaganda contrária. Né. Eu digo que o pessoal não tem nenhum CD igual esse, né, tem melhores, mas igual esse nunca terá, amém? Mas quem quer de presente, quem quer de presente, quem quer de presente? Acho que ninguém quer de presente. Primeiro que chegar aqui ganha de presente. Preguiçoso, irmãos, que preguiça. Alguém levanta. Vem aqui, você merece, você foi por pouco. Os últimos serão os primeiros. Né? Que preguiça, irmão, né? A gente também tem esse álbum aqui, CD e DVD, chama Revolução. Ele ofertou? Então ele vai ganhar o próximo já, né? A Bíblia fala que aquele que muito semeia, muito colherá. Nós cremos nesse princípio. E falando do CD, né, que ele já vai ganhar, né? Esse álbum é muito especial também, ao vivo, e tem canções aqui que vão abençoar muito a sua vida, né? Cadê o irmão aqui? Que maravilhado. Você vai ganhar os 2, cara. Eu gostei de você. Você tem um coração incrível. Temos um outro álbum também, que eu não tenho aqui na frente, nossas camisetas. Pessoal, para a Igreja Batista Sião, o DVD e o CD é apenas R$10. Ninguém vibrou, vou aumentar o preço, gente. Eu prometo para você. Né? Talvez você não ganhou, você não chegou aqui na frente, você não teve a sorte desse irmão. Gente, não fica triste. Eu falei hoje de manhã, eu nunca ganhei rifa, nunca ganhei sorteio, nunca ganhei nada. Mas uma coisa que eu nunca fiz na minha vida foi lá levar desaforo para casa. Eu passava no final e comprava, gente, né?
Então vire para alguém do seu lado e diga: nessa noite eu declaro sobre a sua vida que você vai me dar de presente um material do Revolução Music. Amém? Quem crê diz amém. Oh, coisa boa a gente está aqui. Eu quero agradecer em particular, né, a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar, todo o nosso time de louvor e adoração, o William, a Nath, o Mateuzinho, o Jefferson, o Jonas, parece que tem até uma meia lagiana ali no meio, sentado no pessoal que esteve um tempo na nossa igreja lá em Lages, e nós apenas nos sentimos em casa aqui porque a presença do Espírito Santo está aqui nesse lugar, amém? Você está animado para ouvir a palavra de Deus hoje? Vamos lá então. Se você trouxe sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo numa passagem muito conhecida. Nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de João. João é o 4º livro do Novo Testamento. Nós vamos ler talvez uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Nós vamos ler esse texto das Escrituras e depois vamos adentrar na nossa palavra nessa noite. João capítulo 3, 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Você pode repetir comigo? Diga filho. Diga mais alto, filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero ler mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único, diga bem alto, filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se fôssemos pensar, talvez, precisássemos descrever alguma característica de Deus, e tivéssemos só uma palavra para fazer isso. Se perguntasse para você, como você descreveria Deus? É impossível fazermos isso. A própria palavra de Deus, Paulo fala, inescrutáveis são os caminhos de Deus. Uau, palavrão, hein? Inescrutáveis. Quão insondáveis são os seus caminhos? Como nós poderíamos descrever Deus? Talvez alguns diriam, Deus poderia ser amor, poderia ser paz, um grande provedor ou um salvador. Mas sabe, irmãos, se eu fosse descrever Deus em apenas uma característica, eu precisaria escolher entre todas, eu descreveria a palavra Pai. Você pode repetir comigo essa palavra? Diga Pai. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre Deus com o seu coração de Pai. A Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu. Se Deus tem um filho, ele é um. O tema da minha mensagem hoje é o coração do Pai. O coração do Pai. Você poderia fechar seus olhos, abaixar sua cabeça e orar mais uma vez comigo? Querido Espírito Santo, nós somos tão gratos porque Tu estás aqui, nós podemos sentir, Deus, que o Teu Espírito Santo está agindo em nós e através de nós. Nós pedimos, Jesus, que nessa noite o Senhor possa abrir nossos corações. Obrigado, Jesus, porque é uma noite de alegria hoje aqui. Nos dá fome e nos dá sede, para que realmente a Tua palavra possa encontrar em nós um coração aberto, uma boa terra, para que possa crescer e produzir muito fruto. Nós te agradecemos, Deus, pela revolução que o Senhor tem feito em nossas vidas, Deus, e te agradecemos também porque Tu és bom. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode dizer comigo amém? Quero falar hoje um pouquinho a respeito de Deus como um Pai. Eu acredito que Deus tem tantas coisas incríveis. A palavra de Deus fala que Deus é amor. Talvez quando você pensa sobre Deus, a primeira palavra que vem na sua mente é amor, com certeza. Mas hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de um atributo de Deus como um Pai. Jesus, quando ele veio aqui na terra, Jesus ele não veio simplesmente para nos salvar. Quando Jesus ele veio à terra, Jesus veio religar o homem novamente a Deus. A palavra de Deus fala que existe um abismo entre o homem e Deus, mas quando Jesus morre na cruz, ele se faz como uma ponte. Jesus nos aproxima de novo diante de Deus. A palavra de Deus diz que nós podemos entrar com liberdade pelo trono, pelo caminho da graça, e nos chegar até o trono da graça de Jesus. Amém? Mas muito mais, gente, simplesmente do que nos salvar, do que morrer na cruz por nós. Eu acredito com todo o meu coração que quando Jesus, ele veio à terra, nos seus 3 anos e meio, aproximadamente, Jesus ficou aqui na terra como homem. Eu acredito, gente, que Jesus ele veio revelar o coração do Pai. Você pode repetir como diga, revelar o coração do Pai. Certa vez Jesus falou, quem vê o Filho vê o... Jesus outra hora olhava para os discípulos e ele fala, tudo que eu vi de meu Pai eu vos mostrei, e tudo que eu ouvi de meu Pai eu vos falei.
Jesus era a expressão exata de quem Deus é. Se você quer conhecer quem Deus é apenas você pode olhar para a vida de Jesus e você vai encontrar um Deus perfeito. Você vai ver Jesus, a essência perfeita de Deus Pai, quem Ele é. Agora, existe algo incrível a respeito dessa palavra Pai. Existe algo, né? Quantos são pais aqui? Levante sua mão. Existe algo maravilhoso. Alguns dizem que a sensação mais próxima que o homem pode chegar do coração de Deus é a sensação de ser pai. Quando você olha para o seu filho, né, aquele joelho que nasceu, que você diz é lindo, né? Você simplesmente ama. Você simplesmente, né? A gente estava na filhinha do Fusca hoje e dá vontade de apertar as bochechas, gente, é ou não é? Dá vontade de esmagar. Dá vontade de esmagar ela e o pastor Paulinho, é ou não é? O pastor Paulinho dá vontade de esmagar também, dá vontade de um abraço, né? O pastor Paulinho é muito querido. Mas ser pai, gente, é uma das coisas mais incríveis. E a Bíblia fala que Deus, Ele é um pai. Jesus, quando estava ensinando os discípulos a orar, Ele falou, quando vocês vão orar, vocês digam, Pai Nosso. Você pode dizer comigo, Pai Nosso. Contei nessa manhã uma história. Ano passado, no Dia dos Pais, eu estava vendo TV e de repente foi um repórter resolveu entrevistar alguns pais. E ele foi até um estabelecimento, ele perguntou para um pai, ele falou assim, você tem orgulho do seu filho? Ele passou o microfone para o rapaz, ele falou, eu tenho muito orgulho do meu filho. O repórter perguntou, por que você tem orgulho do seu filho? Ele falou, porque o meu filho é um médico e salva muitas pessoas que estão a um fio da morte. E o repórter, parabéns, você é um pai maravilhoso. Ele foi para outro pai e perguntou, você tem orgulho do seu filho? E aquele pai falou, eu tenho muito orgulho do filho, eu sou fã do meu filho. Ele falou, mas por que você tem tanto orgulho assim? E aquele pai falou, simplesmente porque o meu filho é um grande advogado, e ele é um homem de muita justiça, pessoas que estão sendo condenadas injustamente, ele salva essas pessoas. E parabéns, você é um grande pai. E aquele repórter saiu daquele estabelecimento, ele foi até uma praça, ele estava caminhando e procurando alguém, e de repente, gente, quando ele acha um cara, ele parecia um cara meio andarilho, ele estava meio jogado, um morador de rua, e ele falou para aquele morador de rua, você aí, deixa eu fazer uma entrevista contigo. Você é pai? Ele falou, eu tenho um filho. E ele perguntou, e você tem orgulho do seu filho? E o morador de rua falou assim, eu tenho muito orgulho do meu filho. E o repórter orou, mas por que você tem orgulho do seu filho? Ele falou, não sei, mas tem orgulho. Ele falou, não, mas ele tem que ter uma razão. O que seu filho faz? O repórter perguntou. Ele falou, não sei o que meu filho está fazendo. Ele, como não? Ele tem uma profissão, o que ele faz? O morador de rua falou, vou ser bem sincero então, o meu filho é bandido, ele é ladrão. E o repórter se assustou, e ele falou, e você tem orgulho do seu filho mesmo ele sendo um ladrão? Ele falou assim, eu tenho, porque mesmo sendo um ladrão, ele nunca foi pego pela polícia. Pai, gente, uma coisa intrigante sobre pai, que ele sempre tenta encontrar o lado bom de um filho, é ou não é? Agora, de maneira direta, quando nós entendemos que Deus ele é um pai, gente, e a maneira que Deus nos olha, nós começamos a ter uma nova identidade como filhos de Deus. E hoje eu quero contar para você uma história a respeito do que ela é contada, acredito, nos 4 evangelhos para nós. Entre muitas histórias que nós poderíamos contar a respeito de Jesus agindo como um pai, talvez a preferida minha, e a história que eu quero contar para você é a respeito de um homem chamado Pedro. Pedro era um homem meio confuso, um homem meio embaraçado, um homem que às vezes fazia coisas erradas, assim como você e assim como eu, mas era um homem de bom coração. E a história de Pedro, ela começa no livro de Lucas 22, narrar uma história muito interessante. Jesus ele estava na presença dos discípulos, e eles estavam sentados numa mesa, eles iam tomar ceia. Quem vai tomar ceia hoje aqui, amém? Estamos felizes por isso. Alguém já viu um quadro, em algum lugar, onde está Jesus sentado, um monte de discípulos ao redor? Quem já viu esse quadro? Esse quadro é um retrato daquele momento que eu estou falando para você aqui, narrado em Lucas capítulo 22. E quando eles estavam todos sentados, tomando a ceia, Jesus ele diz que ele parte o pão, ele fala, gente, isso aqui é o meu corpo. Jesus está falando, fazer isso em memória de mim. Jesus pega o vinho, ele fala, isso aqui é o meu sangue, que vai ser derramado em favor de vós. E Jesus está expressando a respeito dessas palavras.
E os discípulos são todos animados. E de repente, pessoal, Jesus, ele solta a gente tem uma expressão lá, a gente chama um bife na chapa. Jesus, ele fala uma coisa que deixou todo mundo de cabelo em pé. E Jesus, ele fala, gente, tá bom o pão aí, tá bom o suco, todo mundo naquele espírito de comunhão. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado, aquela comunhão gostosa aí que a gente está hoje. E Jesus, ele fala assim, um de vocês que está aqui na mesa vai me trair. Pô. Gente, todo mundo se olhou, acho que teve cara que se abaixou, se escondeu, acelerou o coração de um ficou nervoso, outro ficou vermelho. E um por um, a Bíblia nos narra, que é chegando até Jesus e dizendo, mestre, porventura deve ser eu que devo lhe trair? Jesus, imagina que ele dava um sorriso e falou, não vai ser você, o cara, Imagina que todo mundo fica ali perplexo, pensando, quem que vai trair? Um negócio meio assim, quem está com a mão amarela? Ou seja, quem que é? Quem é? E diz que os discípulos, eles começam uma grande discussão, diga comigo, grande discussão. Eles estão discutindo o quê? Quem será que vai trair Jesus e quem era o maior deles? E eu fico imaginando aquela discussão, gente, eles falando, João, porque você só come feijão, rapaz, você não é um bom discípulo de Jesus. E eles discutindo, e outro falando, eu sou o maior aqui, eu sou o mais chegado do mestre, eu sou o que mais conheço a Bíblia. E eu imagino, gente, Pedro, você pode dizer comigo esse nome, diga Pedro. Pedro, ele tinha um temperamento bem forte. Eu imagino que Pedro, ele começa a dar uma lição de moral em toda a molecada. Ele falou, rapaziada, vocês tudo aqui são forte candidato para trair Jesus. O único aqui que eu garanto que eu ponho a mão no fogo sou eu. Agora, principalmente você, João, você tem a carinha de traidor, hein? E você também, Mateus, viu? Você, Judas, essa hora já vinha, né? Agora, naquele momento, quando Pedro está falando isso, diz que Jesus, ele se aproxima, eu imagino que Jesus, ele se levanta na mesa, ele olha para Pedro, eu imagino que Jesus dá um sorriso com todos os dentes para Pedro. Dá um sorriso aí, caprichado aí. Não, falei caprichado, gente. Um sorriso, cara de alegria, não de terror. E Jesus, ele fala, Pedro, porque Jesus era amoroso. Eu imagino Jesus amoroso. Não sei se você consegue imaginar um Jesus brabo, mas eu consigo imaginar um Jesus brincalhão. Jesus assim, opa, estamos aqui na igreja, vamos celebrar Jesus. Vamos dar um abraço, vamos esmagar o pastor Paulinho hoje. E Jesus, ele olha para Pedro com um sorriso, ele fala, Pedro, antes que o galo cante, nessa manhã, 3 vezes, você vai me negar? 3 vezes. E Pedro, pessoal, ele tem uma reação, ele fala, Jesus, de jeito nenhum, eu estou pronto para ir para a cadeia com o Senhor, e se preciso for, eu morro, mas eu nunca vou te negar. Esse é o momento que Jesus dá mais um sorriso. E Jesus fala, sabe de nada, inocente. Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, ele jura amor por Jesus. Agora, tão interessante, aquele momento acaba, ele sai daquela mesa, a Bíblia nos continua narrando essa história, depois você pode ler na sua casa, eles vão até um jardim chamado Getsêmani, e quando eles estão nesse jardim, diz que Jesus está lá num momento de grande pressão, e quando Jesus está lá com seus discípulos, diz que os guardas, acompanhados de Judas o traidor, se aproxima de Jesus, e naquele momento, diz que ele dá um beijo em Jesus, a propósito, dessa maneira foi que ele traiu Jesus, para identificar Jesus como sendo Jesus. Os guardas estavam confusos em quem realmente era, pois todos eram judeus, talvez todos com um semblante um pouco parecido, mas naquele momento, quando Judas beija em Jesus, e os guardas vão prendê-lo, Pedro tem uma reação, gente. Diz que Pedro, ele pega a espada dele, um facão talvez. Aqui em Maringá tem facão? Lá na nossa cidade é facão, o povo do sítio, né? Tudo no facão. Diz que ele pega aquela espada e diz que Pedro corta a orelha daquele soldado. Mateus, por que Pedro cortou a orelha? Gente, eu acredito com todo o meu coração que Pedro nunca quis cortar a orelha. Pedro queria mirar a jugular do cara. Pedro queria dar um golpe e cortar o pescoço dele. Eu não sei se eu vi muito filme de gladiador, de Matrix, né? De luta, mas eu imagino que Pedro pensou, vou acertar o pescoço dele, que é um a menos, mas eu não sei se o cara faz um desvio e pega na orelha. Agora, interessante o que Jesus faz, diz que, eu não sei se Jesus, ele pega a orelha do cara, mas diz que Jesus, no mesmo momento, ele cura a orelha.
Agora imagine a cara de Pedro, gente. Quando Jesus cura. Ele fica imaginando assim, Pedro olhando para Jesus. Jesus aqui era um a menos, um soldado a menos para nós lutar. E o Senhor curou. Já que ele não quer ser defendido, Deus que te abençoe. Diz que Pedro sai correndo, gente. Pedro sai correndo. E diz que todos os 12 discípulos também saíram correndo. Todos os outros discípulos. Isso era para se cumprir o que estava escrito no livro de Isaías: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E quando todos saem correndo, a Bíblia nos narra até a respeito de um jovem, que ele, nessa tentativa de fuga, na tentativa de salvar a sua própria vida, ele fugiu pelado. Diz que ele estava correndo e nessa, não sei se um galo enroscou, mas eu acredito fielmente, gente, né? Alguém aqui já brincou de pega-pega? Quando era pequeno? Quem lembra, você estava correndo, e daí alguém pegava na sua blusa e falou: te peguei. Você não pegou não, pegou só na blusa, e você escapava. Gente, imagino que assim foi com Marcos. Pegaram ele, e ele saiu correndo. Ele pensou assim: mais vale um medroso vivo do que um corajoso morto. E ele sai correndo para salvar a sua própria vida. Por que nós achamos que é Marcos que aconteceu isso? No Evangelho de Marcos, o segundo livro dos Evangelhos, narra que um homem correu pelado. Quem já viu aquela história? Fui eu, mas não sei quem fui, né? Então ele mesmo escreveu o Evangelho, pensou que vai ficar feio para a minha cara, todo mundo vai falar. Então apenas Marcos relata isso nos 4 Evangelhos, os outros 3 Evangelhos não é relatado isso. Por isso nós acreditamos que foi Marcos o corredor pelado da história. Agora é tão interessante que os discípulos todos são abatidos, eles fogem. Marcos, ele corre, e a história prossegue. Quando Jesus estava preso diante de Pôncio Pilatos, naquele exato momento, diz que Pedro estava na frente de uma fogueira, e se aproxima alguém, e fala: Pedro, tenho certeza, você, teu nome é Pedro, não é? Você é um discípulo de Jesus. Pedro falou: não, meu nome não é Pedro, e eu não tenho nada a ver com isso. Daqui a pouco passa mais um tempo, parece que era uma noite fria, Pedro está se aquecendo na frente da fogueira, chega outra pessoa e fala: eu conheço você estava na igreja aquele dia sentado lá, você é um discípulo de Jesus. Ele falou: opa, nunca vi esse camarada, não sei quem é, tem nada a ver com isso. E diz que pela terceira vez ainda, gente, se aproxima alguém e fala: você com certeza é um dos discípulos de Jesus. E Pedro, pessoal, ele nega pela terceira vez, ele fala: eu não tenho nada a ver com isso. E nesse mesmo momento, gente, eu não sei como isso aconteceu, isso é cena de filme, mas diz que quando Pedro nega pela terceira vez, gente, Deus tinha preparado o galo mais ungido que já existiu na terra. E aquele galo canta, e quando o galo canta, diz que Pedro se lembra das palavras de Jesus. E é tão incrível, gente, que diz que naquele mesmo exato momento, os olhos do Senhor Jesus se encontraram com os olhos de Pedro. Naquele exato momento, diz que Jesus fitou o olhar nos olhos de Pedro. E a Bíblia fala que Pedro caiu em si, porque Pedro estava fora de si, gente. Quem aqui em algum estado da sua vida você já ficou fora de si e fracassou de uma maneira que não deveria? Pedro, ele fracassa, Pedro, ele falha, e os olhos de Jesus encontram. Jesus está sendo crucificado naquele momento, e aí os guardas levam Jesus, e diz que Pedro sai correndo para fugir amargamente. Para onde que Pedro foi correr eu não sei, gente, mas sabe o que eu entendo? Que Pedro não estava tentando correr de um lugar, Pedro estava tentando correr dele mesmo. Quem sabe que às vezes, gente, a pessoa que a gente mais gostaria de correr para longe é da gente mesmo. Pedro, ele sabe do fracasso na vida dele, ele está tentando correr para longe, porque ele sabe o que tinha acontecido, ele está se sentindo muito culpado, muito envergonhado. Jesus é crucificado. Onde está Pedro enquanto Jesus está sendo crucificado? Nós não sabemos, a Bíblia não nos fala onde estava Pedro, talvez embaixo da cama, talvez em algum lugar se escondendo, um lugar que nós simplesmente não sabemos, mas Jesus, ele morre, e Jesus ao terceiro dia, gente, ele ressuscitou. Nós não vamos falar do que Jesus fez esses 3 dias, daria uma outra mensagem, mas durante esses 3 dias, Jesus, ele está morto, e depois Jesus ressuscitou. Quem crê que Jesus ressuscitou e vive dentro de nós aqui hoje, amém? Agora, quando Jesus ressuscita, gente, é tão interessante, que tem um Pedro ainda, que não sabe que Jesus ressuscitaria. A propósito, Jesus nunca falou claramente para os seus discípulos, ele nunca falou só: galera, deixa eu explicar para vocês aqui, o negócio é que nós vamos fazer pegadinha do malandro, eu vou morrer, mas depois 3 dias ressuscito e tcharam, é nóis. Jesus não fala dessa maneira. Jesus havia certa vez falado aos discípulos, eles estavam num templo muito bonito,
A propósito, o templo de Jerusalém, construído por Salomão, templo maravilhoso que levou séculos para construir, e os discípulos são impressionados, nossa, quanto ouro, quanta prata, isso é maravilhoso. E Jesus ele fala, gente, não se impressiona, porque não vai ficar pedra sobre pedra. E quero falar mais uma coisa para vocês, eu destruo esse templo em 3 dias eu construo, eu reconstruo. E eles, uau, se Jesus é doidão mesmo, como que ele está dizendo que em 3 dias ele vai construir um templo que foi levado séculos para construir? Mas quando Jesus está falando do templo, Jesus está falando da sua própria vida. Ele está falando do templo, que ele morreria e depois de 3 dias, ressuscitaria. Agora, gente, os discípulos entenderam isso? A resposta é não. Os discípulos não entenderam que Jesus ressuscitaria. E Pedro, quando ele tinha fracassado, ele pensou, decepcionei meu mestre, decepcionei aquele que eu mais amava, Jesus Cristo. E agora, Pedro ele está numa situação muito difícil. E é tão interessante, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João. Por favor, abra comigo no livro de João, capítulo 21. Nós estamos no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 2 e 3. João 21. Jesus havia ressuscitado, ele não contou para ninguém. A propósito, depois Jesus ele conta para uma mulher, porque ele havia ressuscitado. Jesus conta para Maria. Mateus, por que Jesus conta para Maria? Por que Jesus conta para a mulher? Tem uma grande revelação, irmãos. Olha para mim, dá para a gente ter atenção aqui através disso. Por que Jesus conta para Maria? Ele foi o primeiro a contar para uma mulher, para Maria, que Jesus estaria. Que tem algo muito profundo aqui, gente. É claro, Jesus contou para uma mulher porque ele queria que a notícia se espalhasse mais rápido, né? Então foi essa a razão, né? Estou brincando, tem uma irmã me olhando, eu vou te matar quando você descer daí, né? João capítulo 21, olha o que fala. Estávamos juntos, Simão, Pedro, diga comigo, Simão, Pedro. Diga bem alto para você acordar, diga Simão, Pedro. Tomé, chamado Dídimo, talvez o apelido dele era Didi. Natanael, que era de Caná, da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Diga para alguém do seu lado, diga, vou pescar. Agora é interessante, gente, quem é que gosta de pescar aí? Levanta a mão aí, né? Alguns gostam de pescar por hobby, né? Diz alguns que quando você pesca, você relaxa a cabeça, é ou não é? Por quê? Porque não pega nada, gente, deve ficar só olhando, né? Olhando a vara, boiando, você descansa. Agora Pedro, ele não foi pescar, gente, simplesmente porque ele queria relaxar. Quando Pedro ele diz eu vou pescar, existe um significado por trás dessas palavras de Pedro. Quem lembra qual que era a profissão de Pedro? Antes de Jesus chamar ele como um discípulo, Pedro era um pescador. Quando Pedro ele fala essas palavras, eu vou pescar, sabe o que Pedro na verdade está querendo dizer? Ele está dizendo, gente, eu vou voltar para a minha velha vida. Eu vou desistir de ser um cristão. Eu vou desistir, eu fracassei com Jesus, esse negócio não dá mais para mim, eu não consigo fazer isso. Então eu vou voltar para a minha velha vida, eu vou pescar. E é interessante quando ele diz eu vou pescar, diz que os amigos dele falaram para ele assim, e eu vou também com você. Ou seja, como quando Pedro está esmorecendo na fé, os outros amigos, os outros discípulos de Jesus, também naquele momento começam a esmorecer. Agora é tão interessante, gente, Jesus ele ressuscita e Pedro ele vai pescar. Quando Pedro ele vai pescar, eu imagino eles entrando no barco, prepararam o linete, talvez o caniço, talvez as redes. E a Bíblia fala que os discípulos estavam pescando. E é tão interessante, depois você pode ler, que fala que Pedro estava pescando despido. Diga comigo, despido. O que significa despido, Mateus? Pelado. Diz que Pedro estava pelado pescando. Agora eu quero que você imagine a cena. Um discípulo de Jesus, aquele que Jesus tinha dito, eu vou te entregar, sobre essa rocha edificarei uma igreja. Sobre essa rocha ele está pescando pelado, gente. Quem acha que tem alguma coisa errada aqui? Pedro lá pescando, dizendo não está dando nada. Ele está desanimado, jogando a toalha. E ele está lá pescando. Até hoje, gente, eu não sei qual que é a relação entre o camarada estar pelado e estar revoltado. Mas Pedro está revoltado. Mas eu entendi uma relação na minha vida, uma vez, que nós fomos, eu com mais alguns amigos, a gente chegou na temporada, em dezembro, a gente queria alugar uma casa na praia. Quem já alugou uma casa na praia aí, para ir tirar umas férias, né? Gente, quando a gente viu as fotos na internet, era linda as fotos. Tem gente rindo já porque caiu nessa já, né? Gente, a gente olhou as fotos, que coisa maravilhosa. Olha essa casa, tem piscina.
olha a suíte. E aí nós falamos, essa casa. Gente, nós estávamos uns 10 amigos, a gente alugou a casa, a gente foi para lá, eu tinha um compromisso, eles foram um dia antes que eu. E quando eles chegaram lá, eles me ligaram à noite, Mateus, eu falei, tá tudo bem, moçada? Eles falaram, tá tudo bem. A única coisa é que a casa não é tudo aquilo que a gente esperava. Eu falei, como assim, rapaz? Como não é? Então, só tem uma pequena diferença entre as fotos e a realidade. Eu pensei, não, deve ser uma coisinha, né? Gente, no outro dia eu cheguei lá, sabe quando você tem mais vontade de estar fora da casa do que dentro? A gente estava cansado que voltou da praia. Quando você está cansado, você quer ir para onde? Para a cama ou sentar num sofá, ou não é? Tinha um sofá a casa. Gente, todo mundo dizia assim, não, pode se sentar você. O outro, não, sente você. Não, eu quero deixar você sentar. Gente, o sofá era tão ruim que ficava dando a vez. Nunca todo mundo ficou tão gentil numa hora só. Incrível. Mas de repente, o pessoal passou 3 dias naquela casa, aquele negócio ruim, entupia o banheiro, o ralo entupia, e daí chovia, e aí misturava tudo, irmão. Era uma loucura. Daqui a pouco deu uma revolta naquela rapaziada, eles falaram assim, não, nós vamos atrás do dono dessa casa, que mentiu para nós através dessas fotos da internet, e nós vamos pegar o nosso dinheiro de volta e vamos embora dessa casa. E eu assistindo tudo aquilo, uau! E daí outro levantou assim, e vamos quebrar uma geladeira aí também. Nossa, rapaz, estão revoltados mesmo. E daqui a pouco teve um outro mais doidão, ele falou assim, e hoje eu também vou correr pelado aí na rua. E eu olhei, gente, vocês são cristãos? O que vocês estão fazendo? Até hoje eu não sei qual é a relação, gente, que existe entre o cara estar revoltado e estar pelado, mas existe alguma, escreva o que eu estou te falando. Pedro, ele está no barco despido. Agora Jesus, pessoal, Jesus ele ressuscita. Jesus ele desiste de Pedro. Quem acha que Jesus desiste? Jesus não desiste de Pedro. É interessante que Jesus ele vai atrás de Pedro, porque Jesus ele estava agindo com o coração de um pai. É tão interessante quando Jesus ele chega na praia. Eu quero que você imagine comigo essa cena. Lá no João capítulo 21, nós vemos Jesus no versículo 5. Gostaria de ler com você o versículo 5 de João capítulo 21. Que diz assim, Jesus se aproxima, disse-lhes, pois, Jesus, filhos, você pode repetir comigo essa palavra, diga, filhos, tendes alguma coisa para comer? Jesus, ele se aproxima, e eles não sabem o que é Jesus. Por quê? Porque Jesus havia ressuscitado, mas eles não sabiam. E quando Jesus se aproxima, imagina Jesus falar assim, filhos, 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 filhos. Tem um eco na praia, né, gente? Vocês têm que pensar isso. Tem alguma coisa para comer? Comer. Eu imagino Jesus, Pedro falando, quem que esse cara é metido na nossa pescaria? O que ele tem a ver? E Pedro fala, não te interessa, essa. Mas eles não sabem o que é Jesus. Agora, querido, olha, eu quero que você preste atenção nessa palavra de conexão aqui. Jesus ele fala, filhos, diga mais uma vez bem alto como diga, filhos. Jesus chama os discípulos de filhos porque ele estava agindo como um pai. Jesus vai de atrás deles. E como Jesus fala, vocês pescaram alguma coisa? Coisa. Tem até efeito especial, gente, a mensagem hoje. E eu imagino um dos discípulos dizendo, não. Agora Jesus, pessoal, ele fala, joga as redes para o lado direito. E eu imagino os discípulos pensando, quem que é esse mitidão aí, cara? Mas já que está falando, a gente não pescou nada a noite inteira, vamos tentar jogar as redes. Diz que os discípulos jogam as redes para o lado direito, e quando eles jogam, pessoal, diz que as redes se enchem de 153 grandes peixes. E no exato momento que a rede se enche, todo mundo olha um para o outro e pensa, você está pensando o que eu estou pensando? Eu estou. É o cara aí voltou. É Jesus. Por que eles reconhecem que era Jesus? Porque na vida deles, Jesus já tinha feito esse mesmo milagre 2 vezes. Quem lembra que por 2 vezes Jesus tinha feito uma pesca maravilhosa com os discípulos? Quem lembra, amém? Eles reconhecem. O único cara até hoje que eu vi mandar jogar as redes e veio o peixe foi Jesus. E eles reconhecem, é Jesus. Jesus, ele ressuscitou, é ele. Agora, onde é que está Pedro, gente? Está no barco. Despido. A Bíblia é querida com Pedro, né? Pelado. Diz que Pedro ele se veste rápido, porque imagina ele chegar na praia assim, é isso, Senhor, né? Com certeza, ele se vestiu. E diz que ele pulou na água, ele foi ter encontro com Jesus. Quando ele chega lá na areia, é tão interessante, que quando ele chega na areia, Jesus está lá, Jesus havia preparado uma fogueira para Pedro.
Eu imagino Pedro se aproximando, com a cabeça baixa, ele não consegue nem olhar nos olhos de Jesus. Depois você pode ver esses detalhes na sua casa, João capítulo 21. Diz que ele se senta na presença de Jesus. Quando ele se senta, coincidência ou não, o lugar onde Pedro havia negado Jesus foi na frente de uma fogueira. Agora Jesus preparou também para ele uma fogueira. Porque de alguma maneira, pessoal, Deus ele sempre vai querer tratar na nossa vida aquilo que precisa ser tratado. Quem pode dizer amém? Coisas na nossa vida, gente, que precisam ser tratadas. Jesus, ele é especialista em não deixar que as coisas vão para baixo do tapete. Às vezes a gente põe as coisas embaixo do tapete, a gente diz, não, essa área aqui, não vou mexer. Pessoal, Jesus vai mexer. Diga para alguém perto de você, diga, nessa noite Jesus vai mexer na sua vida. E Jesus, ele olha para Pedro e ele faz uma pergunta tão interessante. Imagina que ele primeiro dá um pão, diz que Jesus tinha pão e peixes. Tão interessante que, quem lembra quantos peixes eles pegaram? 153. Mas já parou para pensar que Jesus já tinha peixe? Jesus nunca usou os peixes dos discípulos. Por que Jesus nunca usou os peixes que eles pescaram? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele não precisa de nós, mas ele ama nós. Jesus já tinha os peixes. Mateus, onde Jesus conseguiu pães e peixes, 6 horas da manhã, eu não sei, mas Jesus tinha conseguido. E ele está fazendo um café da manhã para Pedro, um peixe à minaleza. Oh, coisa boa, sente mais unção aqui nessa noite. E Jesus olha para Pedro, talvez estão comendo, come o pão, come o peixe. Jesus abre a bolsinha dele, puxa uma Coca-Cola, dá para Pedro. Oh, coisa boa. No céu vai ter Coca, irmão, acredite isso aí. Estou brincando. Mas Jesus, ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas. Imagina o Pedro abaixando a cabeça. Olha para mim aqui, pensa comigo. Pedro abaixando a cabeça e falou, Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus mais uma vez insiste e pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro não tem coragem de olhar nos olhos de Jesus, porque ele sabe que ele tinha fracassado, ele havia jurado, quem lembra, ele havia jurado amor, mas ele negou Jesus. Ele fala, Senhor, tu sabes. Pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Coincidência ou não, querido? Jesus perguntou 3 vezes se Pedro amava, e Pedro havia negado 3 vezes. Lembra que eu falei para você, querido, que com Deus não existe atalhos, que Deus sempre vai trabalhar na nossa vida as coisas que Ele precisa trabalhar. Agora, eu quero que você pense em algo. A Bíblia fala que Deus, Ele sabe todas as coisas. Quem crê nisso diz amém. A Bíblia fala que Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. O que é uma pessoa onisciente? Sabe todas as coisas. Deus, como Criador do universo, Ele sabe a respeito de tudo. A Bíblia fala que antes que as palavras viessem à nossa boca, Deus já sabia o que nós íamos falar. Por que que Deus, Jesus, está perguntando para Pedro se ele amava? Alguém que acha que Jesus não sabia? Claro que Jesus sabia, irmãos. Jesus sabe de todas as coisas. Mas sabe a coisa mais incrível? Que eu acredito com todo o meu coração. Por trás dessa pergunta não existia simplesmente Jesus querendo saber algo, mas Jesus está perguntando para Pedro, dizendo, Pedro, você está desistindo? Pedro, você está abandonando? Jesus está dizendo, Pedro, eu sou teu pai, você é meu filho, eu amo você, e não existe nada que você faça que vai fazer com que eu jogue você fora. Naquele momento os olhos de Deus estão sobre Pedro. A Bíblia fala que os olhos de Deus encontram-se ao redor da terra. Deus, Ele sabe tudo a respeito de todos, mas eu acredito especificamente que existem momentos que os olhos de Deus estão sobre alguém. Eu creio, querido, que nessa noite os olhos de Deus estão aqui sobre a nossa vida. Quem pode dizer amém? Por trás dessas palavras, Jesus não está querendo saber algo sobre Pedro, mas Ele está dizendo, Pedro, eu ainda acredito em você, eu amo você, eu tenho um propósito para a sua vida, não acabou para você, Pedro. E é naquele momento, gente, que Pedro, ele conhece Deus como um pai que não desiste dele, mesmo no momento que ele fracassa. Existe uma estatística na nossa nação, que para cada pessoa que está dentro da igreja tem um desviado. Acredite se quiser. É muito. Sabe uma coisa que eu descobri na minha vida, pessoal, que o inimigo age muito forte, tentando trazer culpa, condenação e vergonha. Às vezes quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando o nosso pé não alcança onde precisava alcançar, e nós nos sentimos como Pedro, e a gente diz, eu vou pescar,
Deixa eu perguntar para você, você já foi pescar? Estou falando emocionalmente, no seu coração. Às vezes, eu já me senti isso. Quando você vai à igreja e você está pescando. Quando você vai pregar e você está pescando. Falar para os pastores, quem já pregou pescando? Se você nunca fez isso, é porque você pregou por pouco tempo. Porque nem todos os dias nós estamos 100%. Pedro, ele está com o coração dele abatido. Mas uma coisa que Jesus estava agindo para Pedro, está dizendo: Pedro, eu quero agir como um pai, eu quero restaurar a sua vida. É tão linda a história, gente. Quando a gente entende que Jesus, ele restaura o coração de Pedro. Porque Jesus, ele age como um pai. Eu, graças a Deus, pessoal, eu tive a oportunidade de ter um bom pai na minha vida. Não um pai perfeito, mas um pai que me amou. Contei hoje de manhã uma história. Eu me lembro quando eu e meu irmão era pequeno. A gente devia ter, isso acontecia quando a gente tinha dos 3 aos 6 anos de idade. A gente divide o quarto, pessoal, né? Às vezes ele ronca pra caramba, é uma loucura. Imagina a gente está hospedado os 5 no mesmo quarto aqui, esse final de semana em Maringá. Gente, quando um para de roncar, o outro começa. Daí quando o outro para, eu penso, agora é a hora que eu vou dormir, o outro começa. É uma benção, né? Dividir quarto é uma benção, né? Você é tratado em todas as áreas da sua vida, né? Você precisa dos frutos do Espírito. Mas eu me lembro que o pai, ele entrava no nosso quarto, gente. A gente estava dormindo, ele abria a maçaneta bem quietinho. Ele ia pisando na ponta dos dedos. A gente fingia de conta que a gente estava dormindo, mas na verdade a gente tinha acordado. A gente só olhava bem pouquinho. Eu me lembro várias vezes o pai botava a mão na minha cabeça. E ele dizia: Deus, está aqui o meu filho. E eu amo ele. Eu quero pedir que o Senhor use esse homem para a tua glória. Use esse rapaz, eu ofereço ele para ti. Que ele seja um homem de Deus nessa geração. E quando ele terminava de orar por mim, ele fazia a mesma coisa. Ele ia para a cama do meu irmão, que era o outro lado do quarto. O quarto não era grande. E ele botava a mão na cabeça do meu irmão e dizia: Deus, está aqui o meu outro filho. Eu quero dizer que eu amo ele como um pai. Usa a vida desse menino para ti, Deus. Eu ofereço ele para ti. E várias vezes, irmãos, eu lembro o pai fazendo isso. Depois ele saía do quarto, eu não sei para onde ele ia, se ele continuava a orar, ou ia para a cama dormir. Mas eu vi várias vezes meu pai fazer isso. Isso estava trazendo no meu coração um senso de amor tão grande. Quando ele fazia isso, eu não sentia apenas ele como um pai natural me amando, mas eu comecei a entender o senso de Deus como um pai próximo de mim. Quando eu comecei a conhecer Deus como um pai, eu descobri que mesmo meu pai natural sendo um bom pai, ele não podia suprir todas as minhas necessidades, porque existem necessidades no seu coração, ouça o que eu estou te falando, que apenas Deus Pai pode suprir na sua vida. Por mais bom que seu pai foi, ele não vai ser perfeito, acredite. Apenas Deus como um pai pode suprir isso. Eu apenas creio que Deus, ele quer se revelar como um pai em nossas vidas. Hoje de manhã nós tivemos um momento muito especial. Eu creio que nessa noite nós também vamos ter esse momento. Mas eu quero botar uma vírgula na mensagem aqui. Talvez você esteja hoje aqui, você tenha conhecido Deus de várias maneiras, mas não como um pai, não como alguém próximo, não como um Jesus que vai até Pedro, um Jesus que vai até a praia, ele chama Pedro, não dessa maneira, um Jesus que não está condenando. Eu creio que Jesus, ele quer se revelar para você nessa noite. Mas eu quero botar uma vírgula aqui, como eu falei na mensagem, porque eu acredito que nós como igreja, essa palavra que eu estou compartilhando contigo hoje, Deus colocou no meu coração. Eu acredito que nós como igreja, Deus quer nos tornar uma igreja parecida com Jesus. A propósito, a igreja não deve se parecer nada mais, nada menos do que com Jesus. Paulo falou: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, Jesus. Jesus, gente, tudo que a gente consegue ver em Jesus quando ele estava aqui na terra, que Jesus, ele agia como um pai. Eu quero liberar uma palavra, querido, profética sobre essa igreja, que essa igreja vai ter o mesmo coração de Jesus para agir como um pai, para olhar pessoas que ninguém mais quer investir, que ninguém mais quer ir de atrás, que ninguém mais se importa, talvez pessoas que fracassaram, que pecaram, que estão sujas, como Pedro, pelado pescando num barco. Uau, isso é demais para mim. Mas Jesus o ama e restaura a sua vida. Eu creio que Deus, ele quer nos tornar uma igreja de paz. Quero contar uma história para você, para nós encerrarmos hoje. Eu não contei essa história de manhã, eu contei uma outra história.
Um dos grupos pequenos aqui, vocês são em células, né, pastor? Nossa igreja em células também. Nós começamos um outro campus da igreja, eu comecei, chama Revolução Church. E a primeira célula que eu tive, gente, dentro desse campus, foi uma célula de idosos. Tem 8 velhinhos que participam lá. Foram meus primeiros discípulos dentro desse campus, era a igreja que eu estava começando. E eu peguei aquelas pessoas, gente, ninguém quer investir em velhinho. Né? Por mais que eu quero dizer para você, se você tem mais idade, quero dizer para você, a Bíblia fala que até na velhice dará frutos, amém? Quem pode dizer amém? Mas se você for pensar logicamente como um pastor, você não vai pensar, eu preciso de jovens na minha igreja, eu preciso de alguém para me ajudar a trabalhar. Gente, eu comecei a amar 8 velhinhos. E tinha escola de crescimento, aqui vocês têm os módulos, né? O pastor estava me falando. E eu botei os 8 velhinhos na escola de crescimento. Gente, até hoje eu não sei se eles entenderam alguma coisa, eles se formaram na escola de crescimento. Eu falo, o que você sabe sobre Jesus? Não sei, mas Deus é tão bom, hein? Maravilhoso esse nosso Jesus. Ganhei eles para Jesus. E alguns falaram para mim, Mateus, o que você quer investir nessas pessoas? Todos carentes, pessoal, todos muito pobres, esses velhinhos. De um bairro muito carente da cidade. E uma vez Deus falou comigo, Mateus, não importa se eles estão entendendo a palavra, porque às vezes eu perguntava, o que vocês decoraram? Decoraram João capítulo 3,16? Porque Deus amou o mundo e eu esqueci. E eles não decoravam nada. Mas uma vez Deus falou, Mateus, não ligue, porque eles não precisam às vezes entender na mente, eles precisam entender no coração. E eu me lembro que numa escola de crescimento, na formatura dessa escola de crescimento que nós íamos realizar, quando esses velhinhos iam se formar, gente, eu me lembro que meus pais estavam na ocasião, e eu deixei cada um dar um testemunho. Um desses velhinhos pegou o microfone para falar, e falou, eu quero agradecer o que Jesus fez na minha vida, Jesus mudou a minha vida. Mas hoje eu quero falar uma coisa também, eu quero pedir perdão para o pai do Mateus que está aqui, mas eu quero falar que o Mateus é o meu pai. Eu olhei para ele tem idade para ser meu avô, gente. Ele falou assim, esse cara foi quem falou de Jesus para mim, que me cuidou, que me amou, e me ajudou a me formar na escola de crescimento, e hoje eu estou muito orgulhoso. Quero dizer que ele é o meu pai. Gente, naquele momento o Espírito Santo fez cair uma ficha na minha cabeça a respeito. A Bíblia fala que a igreja tem muitos líderes, mas poucos pais. Quem entende o que eu estou falando? Nós como igreja, nós precisamos entender que nós precisamos agir com um coração de pai pelas pessoas. Algum do outro desses velhinhos, ele já faleceu. A propósito, você investir em pessoas muito velhas, do meu pelotão de 8 já tem 6, porque uns estão com Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa para você, mudar o destino de uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Um deles chamava Seu Jonor. A casa dele era um pouco maior que talvez 3 aquários da bateria, assim. Ele era muito pobre. E a gente ia fazer um amigo secreto nessa célula apenas dos idosos. E eu falei, todo mundo comprar presente. E a gente sorteou, tinha gente que nunca tinha participado de amigo secreto na vida, gente. E eles pegaram o papelzinho, esse Seu Jonor pegou e ele lia. Eu falei, esse aqui é o que o senhor pegou, tem que dar um presente para essa pessoa. E ele pegava, e eu falei, e não pode contar, gente, eu falei. E ele olhava assim, pegava ali, ele olhava para a pessoa assim, Eu falei, disfarça, rapaz, disfarça rápido, disfarça. E ele guardava no bolso, tinha um bolso aqui. Então passava assim 1 minuto, acho que ele esquecia que a gente tinha pegado, ele pegava ali de novo, fazia isso. E eu, pelo amor de Deus, disfarça, rapaz, disfarça, né? Gente, no outro sábado ia ser a revelação do amigo secreto. Gente, eu tinha certeza que ele ia esquecer de comprar o presente. Tinha certeza. Eu fui um pouquinho antes, cheguei na casa dele. Falei, Seu Jonor, você comprou o presente para seu amigo, para sua amiga secreta? Era uma outra velhinha lá. Ele falou, rapaz do céu, eu achei que hoje era sexta. Eu falei, não, hoje é sábado. E é hoje. E eu falei, pega aí R$4. Pega 4 pila que nós vamos comprar um presente rápido para ela. E ele pegou, ele era muito carente, mas eu fiz questão de fazer com que ele mesmo honrasse isso. Ele pegou 4 pila e a gente foi numa vendinha. E aquele dia eu estava um pouco desacreditado, gente. Quem já passou um dia meio desacreditado que você está pescando aí? Levanta a mão, pode levantar a mão, pode levantar a mão. Aquele dia que você está pescando, eu estava com dúvida a respeito até do meu chamado, do meu ministério. Eu falei, Deus, estou tentando te servir, está desse jeito, não estou legal, Deus, eu estou pescando, estamos investindo, não está indo bem. Estava com aquele sentimento no meu coração. A gente chegou na venda, falei para a mulher, por favor, vê um bis aí para ele, pacote de bis, quem gosta de bis aí? Quer me agradar, só me dê um bis branco, irmão. Nossa, fico
fico feliz. Eu falei, vê um bis para ele. Daí eu falei para ela, quanto custa? A primeira falou, R$5. Eu falei, passa 5. Aí ele falou, olhou para mim e falou, você falou que era 4. Eu falei, é 5, dá aqui 5 agora aí. Gente, naquele momento, e ela falou, o que você está fazendo? Você está comprando um bis para ele? Eu falei, não, aqui a gente tem um grupo de velhinhos, a gente tem uma célula, compartilha a palavra de Deus, eles estão fazendo amigo secreto, explicando para a mulher. Ela falou, como que é teu nome? E eu falei, meu nome é Mateus. Ela falou, então você que é o Mateus, famoso aqui do bairro? Eu falei, não sei, sou famoso no bairro. Ela falou, esses velhinhos aqui contam história para todo mundo a respeito de você, da maneira que você trata eles como um filho. Sabe, irmãos, aquele dia eu descobri, Deus como igreja nos chamou para ter o coração de um pai para um filho. Eu creio com todo o meu coração, querido, que o que Deus quer levar a igreja brasileira a ser é uma igreja que olha para as pessoas e crê nelas como um filho, porque um pai nunca vai desistir de um filho. Você lembra a história do andarilho? Eu creio, querido, que nessa noite Deus quer nos fazer uma igreja de paz, amém? Meu tempo já se esgotou, eu quero que você só fique de pé, nós vamos orar. Eu apenas quero orar, eu gostaria que você apenas fechasse seus olhos, abrisse as suas mãos. Se você sente o Espírito Santo falando contigo hoje, você diz, eu quero conhecer Deus como um pai. Talvez você esteja longe de Deus hoje, assim como Pedro estava. Você diz, hoje eu quero ir até a praia me encontrar com Deus. E talvez você esteja hoje aqui e você diz, eu quero me tornar um pai para pessoas. O coração de Jesus eu quero ter na minha vida. Eu creio fortemente que o Espírito Santo está agindo nesse lugar. Abra suas mãos onde você está, feche seus olhos. Espírito Santo, eu quero te agradecer nessa noite, porque tu estás aqui. Pai, eu quero apenas pedir que o Senhor possa se revelar como um pai. Eu sinto pessoas aqui que você tem carregado muita frustração no seu coração, em seus sentimentos, talvez por causa de falhas que você fracassou no passado, você tem carregado culpa, condenação, mas hoje o Espírito Santo está quebrando toda a culpa do seu passado, toda a condenação do seu passado. Hoje o Espírito Santo, da mesma maneira que Jesus foi até a praia e encontrou Pedro, o Espírito Santo veio até aqui nessa igreja, nessa noite, para encontrar você nesse lugar, porque Ele está dizendo, você é meu filho, você é minha filha, e eu não desisto de você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa que está nesse lugar. Quero declarar o Teu Espírito, a Tua presença, se revele como um pai para cada vida aqui. Deus, eu oro por essa igreja, que essa igreja possa ter o coração de um pai, o coração, Jesus, que Tu tinhas, Deus. Eu creio sobre a cidade de Maringá, que muitos nessa cidade vão olhar para a igreja Batista Sião e vão olhar, aquela é uma igreja de paz, aquela é uma igreja de pessoas que amam a Deus, aquela é uma igreja de pessoas que olham com olhos de amor. Deus, eu creio nessa noite. Se você sente que o Espírito Santo está falando contigo hoje, eu vou contar até 3, eu gostaria que você apenas levantasse sua mão direita para Jesus, como um sinal dizendo, Deus, eu quero te conhecer como um pai, eu quero ter esse coração de pai. 1, 2, 3, levante sua mão direita bem alto, se você sente que o Espírito Santo está falando com você nessa noite. São muitas pessoas, para não dizer quase todas, ao redor desse salão. Mantenha sua mão direita bem alta, eu quero orar por ti. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar essa unção sobre cada filho, sobre cada filha aqui nessa noite. Pai, nós oramos que esse coração que estava em ti, Jesus, de pai, de acreditar, de amar, possa estar sobre cada pessoa aqui nessa igreja. Pai, nós oramos sobre cada célula, sobre cada grupo, Jesus. Pai, que essa igreja possa amar como Tu amas, Jesus. Pai, nós cremos, Pai, que muitas pessoas aqui em Maringá serão salvas. Nós cremos numa multidão que será salva em Maringá. Nós cremos que essa cidade, em todos os cantos, do norte, do sul, do leste, do oeste, pessoas verão para esse lugar, Jesus, te conhecer como um pai. Onde você está, você pode repetir comigo bem alto, diga, Senhor Jesus, nessa noite, eu creio que a Sua palavra está entrando no meu coração. Eu quero, Deus, te conhecer como um pai. Eu quero, Jesus, ter o Seu coração de pai na minha vida. Quantos creem aqui nessa noite? Você pode dizer amém nessa noite? Pastor, por favor. Nós não temos mais tempo, mas eu creio que o Espírito Santo está agindo. Nós vamos tomar ceia. Oi? Muito obrigado. Amém.
Deus Pai, que bom. A mesa da ceia está sendo trazida até aqui à frente. Os diáconos estão chegando para me ajudar nessa hora. Mateus e os irmãos estão se posicionando. Vão nos dirigir também em canção ao Senhor. E nessa hora eu queria deixar você aí onde você está, com a sua cabeça curvada. Depois disso que você ouviu, aqui diante do Senhor, curve a sua cabeça mais um instantinho. O que nós vamos fazer aqui, essa cerimônia, é uma cerimônia toda ela concentrada em Jesus, o Filho que o Pai enviou. Toda ela. O pão vai falar do corpo de Jesus que foi moído pelos nossos pecados. O suco da uva vai falar do sangue de Jesus que foi derramado por causa dos nossos pecados para nos purificar, nos lavar. Essa cerimônia, ela é toda feita para que nos lembremos de sua morte no nosso lugar e para que anunciemos a todos que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Toda a cerimônia concentra-se no Filho desse Pai amoroso, que por causa desse Filho, nós também fomos transformados em filhos de Deus pela fé no seu nome. Então a gente agradece muito a isso. Se você está entre nós aqui hoje, é membro de alguma igreja evangélica, você deve participar conosco. Você foi batizado, está em comunhão lá com a sua igreja, com o seu pastor, com seus irmãos. Essa mesa não é desta igreja só. Essa mesa é a mesa do Senhor. Se você está em paz com Jesus Cristo, Ele é o dono da sua vida, participe conosco dessa hora. Muita alegria nele, nesse momento. Os elementos da ceia estarão sendo distribuídos agora, e você deve aguardar para que a gente participe dele junto. Enquanto isso, nós vamos participar cantando ao Senhor juntamente com os irmãos nessa hora. Suas mãos bem alto, diga que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais carne, mais carne.
Você pode falar com Ele aí agora. Pode louvar, engrandecer, agradecer. É a sua hora com Jesus um instante aí. Diga a Ele alguma coisa que Ele só vai ouvir se você disser. Fique aí um pouquinho. Enquanto estamos servindo os irmãos, fique tranquilo aí onde você está. Fique aí com o Senhor. Aproveite essa hora com o Senhor. Se isso expressa o seu coração, se essa é uma verdade que a sua alma quer dizer a Jesus nessa hora, sim, Senhor. Ainda mais uma vez, diga isso a Jesus. Te exaltamos, te exaltamos. Diga isso a Jesus. Ainda mais uma vez. Sim, levante a voz, pela última vez. Te exaltamos. Esse é o desejo do nosso coração, seja exaltado, seja levantado, seja erguido, Senhor. Levante suas mãos bem alto nessa noite. Te exaltamos. Porque recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão.
tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Você tem na sua mão essa porção, um pedaço de pão. Não se torna corpo de Jesus, é pedaço de pão, mas é símbolo desse poderoso corpo de Cristo Jesus que foi moído em nosso favor. O que nós fazemos aqui é anunciar esse amor bendito de um Pai bendito que entregou seu Filho para nos fazer seus filhos. Então, nessa convicção, anunciando esse amor e a morte de Jesus e a sua vinda, que você deve participar desse pão nessa hora. Comamos juntos nesse momento. Depois de ter ceado, o Senhor tomou também o cálice, o suco da uva. Disse àqueles que participavam à mesa com ele: este é o cálice de uma nova aliança no meu sangue. Você se lembra, né? A velha aliança, depois que a lei foi lida, Moisés pega um ramo de uma árvore, salpica, passa no sangue dos cordeiros e salpica sobre o povo e diz: esse é o sangue da aliança que o Senhor faz com vocês. Agora aqui à mesa da ceia, o Senhor olha nos olhos dos seus discípulos e diz aqui: esse é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança. Glória a Deus. Então você tem essa porção do suco da uva. Não se torna o sangue de Jesus, continua sendo suco da uva. Ah, mas que símbolo poderoso do sangue de Jesus Cristo, que nos livra de todo pecado, de toda maldição, né, de todo laço do diabo. Sangue pelo qual nós temos acesso ao Pai, né? Novo e vivo caminho. Quero lembrar a você que nem todos estão servidos. Não posso autorizar você a tomar do suco da uva agora, porque nem todos estão servidos. Seu pai não está servido, talvez. Sua mãe, seu filho, um sobrinho que você ama, aquele seu professor brilhante, seu colega de trabalho, sabe, seu chefe, seu vizinho. Ah, tem tanta gente não servida ainda. Eu queria chamar você para nós orarmos por eles nesse momento. Você pode fazer isso aí antes de participar da mesa. Lembre-se de alguém que você gostaria de ver servido um dia, ou ter notícia de que está sendo servido igual você hoje aqui. Ore por alguém nesse momento, especificamente um nome, uma família. Ore por alguém nessa hora. Insisto diante de Ti nessa hora, Senhor. Insisto. Dá-nos alegria de cantar o canto da vitória juntos, canto da operação do Senhor juntos, para a glória de Jesus. Amém. O Senhor ordenou que a gente deve fazer isso até que Ele venha. Até que Ele venha, irmãos. Encerre esse momento com Jesus aí onde você está. Não se preocupe com o cálice. Encerre esse momento. Encerre o culto ao Senhor nessa hora. Pode dizer comigo? Te exaltamos, te exaltamos.
Senhor. Levante a sua mão, se você puder, levante comigo a mão. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Mais firme comigo. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Solte a voz comigo. Solte a voz, igreja. Te exaltamos, nós te exaltamos, Senhor. Tu és o Rei. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, ó Senhor. Oh, ainda que o mundo não exalte, a igreja exalta, a igreja saúda, a igreja canta, a igreja levanta o nome de Jesus. Te exaltamos, ó Senhor, ó Senhor, ó sim, Jesus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aleluia, aleluia. Sim. Amém. Pastor Wallace é da nossa igreja lá em Curitiba, a Igreja Batista Semear. É o presidente da nossa ordem. Está passando por Maringá hoje, terça-feira, amanhã já à noite. Dezenas de pastores se reúnem com seus delegados em Cianorte, na Igreja Batista Moriá. Estaremos lá já na terça-feira para participarmos de um dia de decisões importantes, com eleição de mesa e uma série de outras coisas que a gente faz nessas reuniões. O Wallace já está chegando, outros estão caminhando para lá, e nós contamos com as orações de todos vocês. Podemos contar com elas? Amém. Pastor Wallace vai nos abençoar nessa hora e também impetrar a bênção, e nós vamos voltar para casa exaltando Jesus, não é? Continuar a nossa exaltação a Ele. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo precioso na tua presença aqui, com os nossos irmãos de Maringá, com os nossos irmãos de Laje, todos aqueles que estão reunidos aqui hoje. Obrigado a Deus por poder nos permitir participar da mesa do Senhor. Tua palavra diz em João 1,12 que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E nós te agradecemos, ó Pai, por fazer parte, Senhor, desta família. Obrigado a Deus pelo teu amor derramado nessa noite, pela tua graça, misericórdia. Obrigado a Deus porque o Senhor nunca desistiu de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque teve dias que tivemos vontade de fugir, mas o Senhor esteve ministrando as nossas vidas. Pai, obrigado pela vida do pastor Josimar, de toda a sua equipe, Senhor Deus, de todo o carinho dessa igreja conosco, Senhor Deus, com todos, com a nossa convenção e ordem. Que o Senhor continue os abençoando, Senhor Deus, frutificando nesta cidade, Senhor Deus, sendo um luzeiro, um farol, Senhor Deus, nesta região. Muito obrigado, Pai, pelo momento de comunhão em que nós participamos deste pão e desse cálice, Senhor Deus.
que possamos retornar para os nossos lares, seguros, ó Deus, alegres, confiantes, desafiados, ó Deus, assim como o pastor mencionou, a trazer mais Senhor Deus, para a próxima ceia, Senhor Deus, a que ele possa ouvir a Tua palavra e ser transformado por ela, para que também possa ser servido, Senhor Deus, para que possa se sentir amado e parte da família do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Dê alguns abraços bons aí perto de você. Bons abraços. Faça isso.